pessoal, professor Caio falando novamente. Dando sequência à nossa cronologia da Primeira Guerra, depois de termos entendido todos os precedentes fundamentais para entender o porquê que a Primeira Guerra eclodiu, aconteceu, a gente vai de fato agora falar do conflito. Separei esse conflito por fases importantes para a gente entender algumas inovações que aconteceram durante o primeiro conflito, algumas consequências para a reestruturação europeia, evidentemente, e na parte final, o pano de fundo, digamos assim, já para a gente começar a entender o próximo conflito, que será a Segunda Guerra. Né? Alguns dizem que a Segunda nada mais foi do que uma continuação da Primeira, porque toda aquela atmosfera de revanchismo e de indiferenças que existia ainda permaneceu. Então, inicialmente, como eu já falei, inclusive na aula passada, a Europa ela já tinha essa atmosfera de revanche, de rivalidades entre alguns países. E essas rivalidades, já no final do século XIX, fez com que países se aproximassem, formassem pequenos grupos de proximidade, de afinidades. Então, os dois grupos que protagonizaram a Primeira Guerra Mundial, na verdade, eles já tinham sido formados antes, como eu também já tinha falado para vocês. Os dois grupos especificamente foram esses dois, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança formada pela Alemanha, os dois impérios, austro-húngaro e o turco-otomano, e naquele momento, antes da guerra, a Itália também fazia parte deste grupo. Cabe a gente lembrar que a Itália, a gente vai falar mais para frente, em 1915, um ano depois do começo da guerra, a Itália trocou de grupo, digamos assim. Ela traiu um acordo com a Alemanha e passou a fazer parte da Entente. Tá? A gente vai entender o motivo daqui a pouco. E, evidentemente, ao longo do processo, outros países foram entrando, tanto apoiando um lado quanto apoiando o outro. Mas a base da formação desses grupos aconteceu já no final do século XIX. Tá? A Tríplice Aliança ela já tinha se formado em 1888, a gente já conseguia enxergar essas aproximações, principalmente da Alemanha com o Império Austro-Húngaro. Então essas formações já existiam antes. Após o assassinato de Frederico Fernando, que a gente falou, foi o último ponto da aula passada, a guerra tendo início, digamos assim, existia uma falsa sensação dentro da Europa, da população europeia inclusive, de que essa guerra ela fosse rápida, ela seria um conflito resolvido rapidamente. Essa sensação depois perceberam que era falsa. Mas no primeiro momento, esta noção, esta ideia de que talvez fosse uma guerra rápida e principalmente pelo fato da Europa estar naquela atmosfera de rivalidades, quando houve o início da guerra, a guerra foi recebida com festa, principalmente na Alemanha e na França. Dois países rivais que alimentavam, inclusive na sua população, essa rivalidade uma contra a outra, e quando a população descobriu que ambos estavam em guerra, estavam guerreando, estavam lutando entre si, esta guerra foi recebida com festas, com aplausos, inclusive. Tá? Evidentemente que isso depois caiu por terra, quando perceberam que não seria um conflito rápido, que geraria uma série de problemas, mas no primeiro momento essa foi a característica. Tá? Então, dando início ao conflito em si, após o assassinato do príncipe herdeiro do Império Austro-Húngaro, os austríacos, o Império Austro-Húngaro, resolve invadir a Sérvia. Ao mesmo tempo, a Alemanha ela ocupa Luxemburgo e Bélgica e ocupou os dois mirando, digamos assim, a França. Então, ao mesmo tempo que os austríacos invadiam a Sérvia, os alemães se dividiram em duas vertentes. Uma para apoiar a Sérvia, a gente vai ver daqui a pouco, e a outra para mirar a França novamente. Tá? Só que para chegar até a França, eles ocuparam Luxemburgo e Bélgica. Não cabe a gente comentar que, evidentemente, a Bélgica, posteriormente, apoiou a Entente, apoiou o lado da França porque foi invadida pelos alemães. Enquanto isso, os russos eles conseguiam algumas boas vitórias contra os austríacos. Cabe lembrar que a Rússia tinha um acordo, inclusive, com a Sérvia. Então, os russos deram um apoio ao exército sérvio quando os austríacos invadiram a Sérvia logo no começo do conflito. Porém, eu disse há pouco para vocês que a Alemanha se dividiu em duas frentes. A Alemanha também marchou rumo ao Império Austro-Húngaro para apoiar o conflito. E mesmo os russos conseguindo boas vitórias contra os austríacos, eles não conseguiram avançar muito porque
o apoio alemão chegou para os austríacos. Tá? Então, esse foi o primeiro cenário. Enquanto isso, nessa outra frente da Alemanha, além de apoiar os austríacos, a Alemanha tenta ocupar Paris. Essa primeira tentativa, depois de ter ocupado Luxemburgo e a Bélgica, essa primeira tentativa não surte efeito. Os franceses conseguem defender a capital e a Alemanha, o exército alemão, é obrigado a recuar. Aqui eu coloquei algumas características, digamos assim, de como foi a guerra. Quando se percebeu que, de fato, esta guerra não seria uma coisa rápida, eles entenderam que todas as frentes de batalha se formaram por esta estratégia chamada de trincheira. As trincheiras nada mais eram do que esses buracos no chão, onde os soldados ficavam dentro e ficavam atirando em outra trincheira. Então existia uma trincheira da Alemanha, da Inglaterra, da França, e aí quilômetros à frente, às vezes era quilômetros à frente, tinha uma outra trincheira de um outro país adversário. Então ficavam esses dois grupos enfiados dentro desse buraco dando tiro para cima. Ou seja, a movimentação dessas trincheiras eram muito lentas. Os exércitos se deslocavam muito pouco. Eles ganhavam poucos metros de território por ano. Então foi uma guerra que se arrastou durante um bom período desta maneira. E essas trincheiras resultavam em grandes períodos de inatividade, como vocês veem na foto maior aí. Tá? Existiam dezenas, às vezes centenas de dias sem nenhum tipo de combate, mas eles ficavam enfiados nesse buraco como uma tentativa de impedir que a trincheira adversária avançasse. Tá? Então, essa guerra de trincheiras foi uma característica muito evidente da Primeira Guerra Mundial e que resultou, principalmente no começo da guerra, nessa característica aí de inatividade. A gente consegue ver que, por exemplo, na trincheira britânica, um soldado que subiu um pouco desse buraco e estava olhando à frente ver se via algum inimigo. Isso era comum, não significava necessariamente que eles entravam em combate, mas as trincheiras estavam armadas. Repito, às vezes a quilômetros uma da outra, esperando o primeiro dar um passo para começar o conflito. Então eram movimentos extremamente lentos que aconteciam com as trincheiras. Uma segunda fase, eu separei em 3 fases principais, tá? Numa segunda fase, também na porção oriental, a Alemanha tenta, depois de defender a Áustria da Rússia, tenta invadir a Rússia, mas também não consegue. Então essa tentativa da Alemanha em conquistar a Rússia também cai por terra. A Alemanha tentou isso na Primeira Guerra, tentou isso na Segunda Guerra, quando falar de Segunda Guerra a gente vai falar disso também, mas não conseguiu. Tá? Isso obrigou o exército alemão também a recuar. Na porção ocidental, aquele cenário lá, principalmente entre a Alemanha, França e Inglaterra, das trincheiras, se arrastava. Aquele período de inatividade, etc., se arrastava. De 1915 a 1916 foi quando a Itália resolve trocar de lado. A Itália sai da Tríplice Aliança e passa para o lado da Tríplice Entente. Ela trai a Alemanha, trai um tratado que tinha com a Alemanha e também não trai por um acaso. Tá? Ela recebe a promessa, principalmente da Inglaterra, de receber territórios se apoiar a Inglaterra no combate. Eles vencerem, evidentemente, a Itália ganharia territórios de colônias na África e na Ásia, que a Inglaterra doaria. Então a Itália troca de lado por este motivo. Tá? Durante a guerra, inclusive o período da metade para o final, quando a lógica da trincheira passou a fazer menos parte, a gente viu a presença de vários tipos de tecnologias até então novas, que não haviam sido utilizadas até então e passaram a ser utilizadas na Primeira Guerra Mundial. Hoje são mais conhecidas, mas os primeiros momentos em que isso aconteceu foi durante a Primeira Guerra. Principalmente esses exemplos que eu coloquei para vocês aí. A utilização do avião, a primeira vez que foi utilizado para fim bélico foi na Primeira Guerra Mundial. É inclusive chamado de cavalaria do ar. Então, os aviões, tanques de guerra, como vocês podem ver, lança-chama, gás venenoso. Vocês conseguem ver, inclusive, que esse soldado, a terceira foto aqui, ele está manipulando uma metralhadora automática e está com uma máscara de gás. Então, foram tecnologias que foram inseridas nesse primeiro combate. E a terceira e última fase, que aí já caminha para o final, foi a partir de 2 pontos importantes, que aconteceram a partir de 17.
A primeira foi a entrada dos Estados Unidos na guerra e a saída da Rússia da guerra. Os Estados Unidos, ele entra no conflito já na parte final, apoiando a Entente, apoiando principalmente a Inglaterra, no qual tinha vários acordos comerciais. Os Estados Unidos tinha vários investimentos com a Inglaterra e com a França, e ver os dois países declinarem economicamente não era vantajoso. Então, os Estados Unidos entra com o interesse de defender seus investimentos comerciais feitos na Inglaterra e na França. E quase que ao mesmo tempo, a Rússia ela passa por um movimento revolucionário. Você se lembra que eu falei na aula anterior que o cenário da atmosfera europeia, além das rivalidades, tinha uma massa urbana, uma massa de trabalhadores que viviam em condições extremamente precárias. E a Rússia passa por uma revolução em 17, onde há a implantação do socialismo, inclusive, que posteriormente passa a dividir ações com o capitalismo na Guerra Fria. E essa Revolução Russa obriga o czar, que até então era o imperador russo, a retirar o seu exército do conflito. Inclusive era uma das reivindicações dos grupos revolucionários russos. As condições de vida na Rússia estavam extremamente precárias e a Rússia gastava milhões com a guerra. Então, por pressão interna dos grupos dos bolcheviques e mencheviques, que eram os principais grupos soviéticos, o czar foi obrigado a se retirar do conflito. Então, esses dois cenários eles foram determinantes para o fim da Primeira Guerra Mundial. Outro ponto importante tem a ver com a Inglaterra. A Inglaterra já era, naquele momento, o país que tinha o maior número de colônias espalhadas pelo mundo. E para dar apoio à Primeira Guerra Mundial, a esse conflito, ela convoca o exército de várias de suas colônias, principalmente essas três que eu citei para vocês, que até então eram colônias, tá? A Índia, a Austrália e a África do Sul. Então, os exércitos desses territórios migram para a Europa para apoiar a Entente. Nesse cenário, outros países começam a delinear apoios, né? Foi o momento em que Bulgária e o Império Turco-Otomano se juntam à Alemanha e outros países menores, periféricos, como Grécia, Portugal, se juntam à Entente. Tudo isso associado a ocupações que haviam acontecido ou promessas de territórios ou apoios financeiros que ambos os lados davam. Tá? Então, já era uma parte final, digamos assim, do conflito. No caso do Brasil, no caso da América do Sul especificamente, os únicos países que se inseriram de maneira indireta na guerra foram Brasil e Argentina. Mas ambos, tanto o Brasil quanto a Argentina, não enviou nenhum tipo de tropa para a Primeira Guerra Mundial, apenas apoio secundário. Principalmente enviou alguns médicos e alguns enfermeiros para apoiar o tratamento da Entente, tá? De Estados Unidos, Rússia que havia saído, né? França e Inglaterra. Então, a atuação do Brasil na Primeira Guerra Mundial foi exclusivamente este apoio secundário. Na segunda, não. Na segunda, há inclusive envio de tropas, mas na primeira, não. A primeira foi apenas um apoio secundário, tanto de Brasil quanto de Argentina. Foi nesse cenário que a guerra europeia se transformou, digamos assim, em um aspecto mundial. Países de fora da Europa passaram a atuar no conflito. A entrada dos Estados Unidos, a convocação das colônias britânicas, a ação de alguns países da América do Sul, como Brasil e Argentina, transformaram essa caracterização em guerra mundial. E o fim do conflito, a rendição da Alemanha, ela só aconteceu quando a Alemanha, sucessivamente, ela sofreu derrotas, e essas derrotas, elas foram contrapostas, elas foram colocadas pelo então presidente dos Estados Unidos em um acordo que ficou conhecido como 14 pontos, tá? Para a paz na Europa como um todo. O problema é que a Inglaterra e a França, que eram os principais rivais da Alemanha, eles não aceitaram diretamente esses 14 pontos. Tanto é que um ano depois do fim da guerra, em 19, eles se juntaram para formalizar o acordo que ficou conhecido como Tratado de Versalhes. E o Tratado de Versalhes, que foi assinado em 19, ele impunha uma série de obrigações à Alemanha, principalmente devolver o território da Alsácia-Lorena para a França. A Alemanha tinha tomado esse território lá na Guerra Franco-Prussiana, ela foi obrigada a devolver. Ela teve que ceder por 15 anos a região de Sarre, que era uma região da Alemanha, que produzia muito carvão, e ela foi obrigada a ceder esse território também para a França.
Ela foi obrigada a ceder todos os seus submarinos, os navios mercantes e as suas colônias para a Inglaterra e a pagar uma indenização que chegava a casa de 33 bilhões de dólares, que na época já era um valor absurdamente alto. Hoje, 33 bilhões de dólares já é muita coisa. Em 1919 era mais ainda. E ficou proibida de ter um exército com mais de 100 mil homens. Ou seja, ela ficou proibida de se formar militarmente novamente. Tá? Esses 14 pontos que eu falei para vocês, que foram sugeridos pelos Estados Unidos, aconteceu justamente no momento em que a Alemanha sofre a última grande derrota da França. Um pouco antes dos Estados Unidos entrar na guerra, a Alemanha tenta, num segundo momento, ocupar Paris. Só que agora, com o apoio dos Estados Unidos, a Alemanha não consegue de novo e, ao mesmo tempo, vai sofrendo várias derrotas, porque agora a Entente passa a ter apoio dos Estados Unidos. E essa série de derrotas que a Alemanha vem sofrendo acaba fazendo com que a Alemanha recue, mas não se renda. E ela só vai se render de fato, como eu citei há pouco para vocês, quando então o presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, que era o então presidente, que inclusive ganhou o Nobel da Paz posteriormente, ele promove a sugestão de 14 ações para que a paz se estabeleça na Europa. E esses 14 pontos não tinham nenhuma relação com o Tratado de Versalhes. Esses 14 pontos foram apresentados para a Alemanha e esses 14 pontos eles envolviam uma série de coisas e não envolvia nenhum tipo de obrigatoriedade que o Tratado de Versalhes colocou. Então a Alemanha, enxergando esses 14 pontos, e ela não havia se rendido ainda, ela resolve se render porque entende que essa sugestão dos Estados Unidos era uma sugestão positiva para toda a Europa. O problema é que, como eu falei há pouco, França e Inglaterra aceitaram esses 14 pontos apenas para a Alemanha se render. Quando a Alemanha se rendeu, a França e a Inglaterra impuseram o Tratado de Versalhes, que acabou obrigando a Alemanha a ceder, por exemplo, seus territórios para a Inglaterra, a ceder a sua produção de carvão para a França, a pagar 33 bilhões para os vencedores. Os Estados Unidos não eram a favor do Tratado de Versalhes. Ele era a favor de uma série de outras medidas para tentar amenizar as condições na Europa. Mas, munidos daquela rivalidade histórica, Inglaterra e França não concordam com isso. Elas concordam inicialmente só para a Alemanha se render, mas posteriormente obriga a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes e a promover aquela série de coisas que eu citei há pouco, como ceder os territórios, o seu material bélico, ficar proibido de receber, de investir na área militar. Na ocasião, os Estados Unidos ainda, liderado por Wilson, ainda alertou a Inglaterra e a França de que isso não resolveria o problema. Isso, na verdade, poderia resultar num aumento das rivalidades, nesse sentimento de revanchismo. Tem uma charge da época que mostra, inclusive, que França e Inglaterra estavam plantando as sementes da nova guerra que eventualmente aconteceria. E que os Estados Unidos, liderados pelo então presidente Wilson, ele dizia que o fim da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, na verdade estava plantando um segundo possível conflito. E a Inglaterra e a França, repito, municiados pela rivalidade que existia, bateram o pé e obrigaram a Alemanha a assinar o Tratado de Versalhes. O saldo da guerra como um todo é muito difícil contabilizar os números em si, mas estima-se aproximadamente ocorreram 11 milhões de mortes. A Europa como um todo entrou numa crise econômica, guerra dá gasto, evidentemente. O ponto fundamental para a geografia europeia é essa: os impérios praticamente se diluíram, tanto o austro-húngaro quanto o turco-otomano e o russo, eles se diluíram, eles formaram novos territórios. Então, para a geopolítica, para o território europeu, o fim da Primeira Guerra significou o fim de vários impérios dentro da Europa. E, evidentemente, como consequência principal, o surgimento de novos estados, tá? Que era um território único, que era um império, acabou se fragmentando em outros estados. E também, neste momento, há o início do surgimento de regimes totalitários, tanto de esquerda quanto de direita.
A gente vê com a Revolução Russa a implantação do socialismo na União Soviética, a gente vê o crescimento de nacionalismos fascistas em outros lugares, tanto na Itália, mas principalmente na Alemanha, com o nazismo, e para a Alemanha o Tratado de Versalhes foi considerado uma traição, porque a Alemanha só se rendeu não pelo Tratado de Versalhes, mas pelos 14 pontos que os Estados Unidos havia proposto. Então, a Alemanha viu o Tratado de Versalhes como uma traição e uma humilhação, evidentemente. E é claro que o resultado dessa obrigatoriedade da assinatura do Tratado de Versalhes foi a intensificação desse sentimento que já existia, de rancor, de revanche e de vingança que a Alemanha tinha. E é nesse cenário, inclusive, que o partido alemão nazi começa a ganhar um maior número de adeptos, sendo alimentado por este rancor, por essa revanche. O partido nazi, ele desde o início, ele tinha em sua pauta uma das principais, como principal causa da crise que a Alemanha tinha, a Inglaterra e a França. Culpavam a Inglaterra e a França principalmente por esta traição que, segundo a Alemanha, aconteceu. E a partir desse momento, o partido nazi passa a ganhar uma série de seguidores e aí a figura de Hitler começa a ganhar uma proporção maior dentro do partido e posteriormente fora do partido. Então a frase que muitos diziam na época de que a Segunda Guerra nada mais foi do que uma continuação da Primeira, este elo de ligação está justamente associado ao Tratado de Versalhes, e aí é o próximo ponto que a gente vai ver nas próximas aulas. A gente segue essa discussão na aula ao vivo e damos sequência na próxima aula. Até mais.